continuidade à nossa série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo após capítulo, versículo após versículo, entrando hoje no capítulo 24 de Atos e caminhando até próximo do final. Meu tema para o nosso culto dessa noite: o que fazer quando nossos inimigos insistem em nos perseguir? O que fazer quando nossos inimigos insistem em nos perseguir? Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor querido, os teus filhos estão em casa agora, participando conosco desta transmissão, e nós pedimos que, pelo poder do teu Espírito, que nos dá o entendimento da tua palavra, nós pedimos que vidas sejam agora confortadas, alentadas, transformadas pelo teu poder. Queremos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz, estamos desesperados por uma manifestação tua, e a tua manifestação ocorre hoje no meio do teu povo pela tua palavra viva. Então, toma o teu lugar em cada mente, em cada coração, e faz a obra que é exclusiva do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Creio que todos que estão participando conosco desta transmissão já tomaram um caldo, pelo menos em algum momento da sua vida, quando foram tomar banho na praia. O caldo clássico ocorre quando você é pego de forma desprevenida por uma forte onda e bebe muita água, tenta se levantar, mas só se levanta para receber o impacto de uma nova onda e ralar o peito todinho na areia. Creio que toda pessoa normal que gosta de banho de mar já passou por essa experiência. É super engraçado para quem está de fora vendo, é uma videocassetada, mas é desesperador para quem vive este momento, pois à medida que as ondas se sucedem uma após outra sobre você, há uma total perda de controle, e parece que aquele momento de segundos dura uma eternidade. Assim é a vida real, assim é o nosso viver cotidiano, quando ondas de problemas, dificuldades, oposições insistem em vir sobre nós uma após outra. Quem já não se viu totalmente engolfado, engolido, desfalecido por uma luta que parecia ser interminável? Lembro-me que, após um terrível acidente, no final do ano de 2005, no ano de 2007, por causa das consequências da cirurgia, uma cirurgia na minha coluna cervical, surgiu um caroço do tamanho de um limão galego. Uma coisa que eu descuidei, que eu não me importei, que eu não dei a devida relevância, e era um tumor benigno, mas passível de cirurgia, pois estava já comprimindo alguns outros órgãos. Passei por esta cirurgia em 2007, menos de um ano depois o tumor voltou mais forte ainda, operei em 2008, em 2009 o tumor aparece pela terceira vez, opero novamente. Em 2010 o tumor vai para a região intestinal, opero novamente. Em 2011 o tumor volta para as costas. E em cada momento desses, eu perdia cerca de 3 meses da minha vida ministerial,
da minha vida de atividades. Isso me fazia muito mal. E eu cheguei ao fundo do poço quando um certo pastor disse ter recebido uma revelação de Deus, que aqueles tumores que estavam vindo sobre mim ano após ano eram fruto de um demônio que eu trouxe comigo da Bahia para o Rio de Janeiro. Aí isso me deixou ainda mais arrasado, não porque eu acreditasse nisso, é claro que não, mas por causa da falta de tato, de palavra adequada da parte de Deus, vinda daquele homem. Isso pode acontecer com você, situações que insistem em prevalecer contra a sua vida. Paulo experimentou isso ao longo da sua caminhada ministerial. Paulo teve que lidar com sucessivos inimigos em sua vida, inimigos intermináveis, como veremos no texto de hoje. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. E nós vamos efetuar a leitura a princípio dos versos 1 ao 9. Atos, capítulo 24, e vamos efetuar a leitura dos versos 1 ao 9 para compreendermos o que estamos falando. Estamos numa série de mensagens. Todas as mensagens anteriores a essa estão ali registradas, gravadas na nossa página no YouTube, Júlio César P. Gonçalves. Júlio César P. Gonçalves. Você pode se inscrever lá e ter acesso a todas as mensagens que nós já pregamos anteriormente no livro de Atos dos Apóstolos, para você ficar inteirado do contexto. Para você que é novo aqui, você pode se inscrever na página da IBM TV, também no YouTube, IBM TV, ok? Se inscreva aí na página e dê o seu like. Dê o seu like agora para que essa mensagem corra, para que essa mensagem alcance outras pessoas também. Dê o seu like nessa transmissão para que você abençoe outras vidas. Então vamos lá, Atos 24, a princípio do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: 5 dias depois que Paulo havia saído de Jerusalém, com uma escolta de 470 soldados, para não ser assassinado por um grupo de conspiradores judeus, que queriam o seu sangue a todo custo. 5 dias depois que Paulo estava em Cesareia, na fortaleza do palácio do governador, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Só para quebrar um pouquinho aqui agora a sequência das ideias, aqui está falando um advogado. Perceba a escolha das palavras. Eu tenho que falar aqui com muita calma, porque eu estou com uma advogada aqui me assistindo agora. Advogado é esperto, é inteligente, sabe usar palavras. E Tértulo foi contratado pelo sumo sacerdote Ananias para fazer a acusação contra Paulo. E ele começa dizendo que Félix, o governador daquela região, estava dando a todos o governo de paz. Era uma mentira. Félix foi um dos piores governadores
que já existiram na época do Império Romano. Félix era conhecido por massacrar as rebeliões na Judéia, mais especificamente em Jerusalém, de forma impiedosa. Félix era um escravo que se tornou livre e, pela bajulação ao imperador, tornou-se o governador de toda aquela região da Cesareia e Judéia. Então, Tértulo está aqui enrolando, puxando literalmente o saco de Félix para ver se ele olhava com mais atenção para a sua causa contra Paulo. Mas vamos lá, isso é coisa, né, Cleide, que é melhor deixar quieto, vamos ficar quieto aqui. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Vamos parar por aqui momentaneamente. Eu quero que você entenda o peso das acusações que foram feitas contra Paulo. Até aqui nada de novo. Praticamente o capítulo 24 é uma repetição narrada dos fatos que aconteceram em Atos 23. Mas observe bem, naquele tempo Roma não aceitava nenhum tipo de rebeldia contra o império. Todo inimigo que ousasse se rebelar contra o domínio romano era esmagado como uma frágil borboleta sobre a qual passa um rolo compressor. Mais uma vez aqui nós vemos os judeus, que eram um incômodo, uma perturbação de alma para Paulo. Onde Paulo passava pregando o evangelho de Jesus, eles insistiam em se levantar contra ele, buscando até mesmo a sua morte. Vimos há algumas semanas que por 2 vezes em Jerusalém, um grupo de judeus fanáticos religiosos tentaram linchar Paulo, e por 2 vezes ele foi salvo por um homem pagão, um homem idólatra, o comandante Cláudio Lísias, da guarnição do exército romano em Jerusalém. E agora os camaradas viajam cerca, escute, de 120 quilômetros no lombo de um cavalo, de Jerusalém para Cesareia, onde Paulo estava preso, para conseguirem o consentimento em relação ao julgamento e à morte de Paulo. Quais foram as acusações que aqueles homens fizeram contra Paulo? Vamos lá, primeiro aí, Atos 24, versículo 5. Atos 24, versículo 5, só a parte A, ó. Verificamos que este homem é um perturbador dos judeus pelo mundo todo. Olha como Tértulo foi esperto, malandro. Ele disse o seguinte: este homem não está criando problemas apenas em Jerusalém, mas em todo o território do Império Romano. Ele passa agitando os judeus, perturbando a paz de espírito, querendo criar revoltas que podem atrapalhar o domínio de César em todo o império. Segunda acusação que eles fazem, aí mesmo no versículo 5, olha o que ele diz: ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Interessante, a igreja cristã não tinha ainda um nome oficial. Os seguidores de Jesus
não eram ainda em todo o mundo antigo conhecidos como cristãos, por parte daqueles que não eram. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, mas essa designação não era uma designação oficial. Cristão era um apelido pejorativo, negativo, que acabou pegando e se tornando popular em toda a antiguidade, chegando até os nossos dias. Eles chamavam o grupo de crentes em Cristo de o caminho, ou seita dos nazarenos. Por quê? Porque Jesus era de Nazaré, da Galileia, uma região considerada inferior, uma região considerada pobre, porque havia muita influência dos gentios lá. Era uma região hostilizada pelos judeus de Jerusalém. Então, ao chamarem Jesus de Nazareno, eles estavam também assumindo um tom de zombaria, um tom jocoso, um tom de uma certa pilhéria contra os seguidores de Cristo. Essa é a segunda acusação, que Paulo era o cabeça da seita dos nazarenos ou dos cristãos. Terceira acusação, Atos 24, versículo 6. Atos 24, versículo 6. E tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e decidimos julgá-lo, e quisemos julgá-lo, melhor dizendo, segundo a nossa lei. Aí foi outra mentira. Paulo estava no templo, cumprindo um voto religioso, para mostrar para os judeus que ele estava andando em conformidade com a lei de Moisés, embora fosse seguidor de Jesus. E alguém inventou uma história de que ele havia introduzido no templo um grego chamado Trófimo, que não era judeu, o que era proibido naquele tempo, mas não houve nada disso. Então quiseram colocar esta mentira como mais uma acusação de que Paulo havia levado um gentio para profanar o templo sagrado, onde apenas os judeus poderiam entrar. Muito bem, qual foi a reação de Paulo? Como é que você acha que Paulo reagiu diante das mentiras, das falsas acusações dos seus inimigos? Paulo se descabelou contra aquele grupo. Paulo amaldiçoou os seus perseguidores. Paulo os acusou também de forma mentirosa, como muita gente boa faz quando se vê em uma situação de pressão. Acaba apelando também para a mentira, para se ver livre de um quadro negativo. Vamos ler no texto bíblico como foi que Paulo procedeu. E eu quero que você entenda, você que está hoje numa encruzilhada, você que está num momento agonizante, existencialmente falando, você que está à beira do precipício, sentindo-se solitário, abandonado, tendo que tomar uma decisão à força, motivado por uma injustiça que foi lançada contra você. Vamos ver como Paulo reagiu diante dos seus inimigos. Vamos lá, Atos 24. Atos 24, do 10 ao 21. Atos 24, do 10 ao 21. Quando o governador lhe deu o sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz desta nação, por isso, de bom grado faço minha defesa. Paulo não foi tão bajulador quanto o advogado, porque Paulo não era advogado, mas ele também não foi bobo, né? Ele sabia que Félix não valia um centavo. Ele sabia que Félix não era flor que se cheirasse, mas ele também não chegou de qualquer jeito. Ele soube ali preparar a carne, amaciar a carne antes da sua defesa. Facilmente, versículo 11, facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo,
nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade, nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho. Aqui chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este: quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Fantástico isso. Paulo não se alterou em nada. Paulo não se mostrou tenso, angustiado, nervoso. Ele não atacou de modo feroz os seus inimigos, os seus opositores. Ele simplesmente permaneceu confiando em Deus e fez a sua defesa apoiado na verdade que estava ao seu lado. 3 acusações foram feitas contra ele, e ele faz 3 defesas para cada acusação. Vamos lá? Primeira defesa, Atos 24, do 11 ao 13. Voltando para o texto um pouquinho, Atos 24, do 11 ao 13. Olha o que diz: facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Ou seja, a acusação de que Paulo era um agitador caía por terra. Ele foi pego quando estava adorando. Ele não estava reunido com um grupo, querendo fazer uma espécie de complô, de sedição contra qualquer tipo de autoridade na época. Ele estava simplesmente cumprindo um dever religioso. Então a primeira acusação cai por terra. Segunda defesa de Paulo, Atos 24, 14 ao 16. Atos 24, 14 ao 16. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho. A que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não sou seguidor de um novo movimento. Eu continuo crendo na lei de Moisés. Eu continuo crendo no Antigo Testamento, que é a base de fé dos judeus. Essa seita que vocês chamam de seita dos nazarenos e que nós chamamos de caminho, ela é a continuação das promessas de Israel. Eu não vim trazer nada novo, eu não vim aqui dar ao povo uma nova verdade. Eu estou simplesmente seguindo aquilo que os nossos antepassados espirituais falaram, que haveria um Messias, e é nele que nós cremos, Jesus Cristo, que já veio para confirmar as profecias em Israel.
Então ele diz que não estava fazendo nada de novo e nem indo contra a lei dos judeus. E a terceira defesa de Paulo, Atos 24, do 17 ao 21, quando disseram que ele havia profanado o templo, levado um grego para lá. Olha o que ele diz: depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo, ou seja, eu vim aqui para abençoar o meu povo que está passando por uma situação de miséria física, e apresentar ofertas no templo. Vamos? Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, ou seja, eu estava preparado espiritualmente. Eu não cheguei de modo imundo no templo, eu não cheguei sem seguir a lei de Israel. Encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando eu fui levado perante o Sinédrio. Ok. Resumindo, Paulo falou: eu não profanei o templo coisa nenhuma. Eu estava purificado cerimonialmente. Cadê aqueles que me acusaram? Aqueles judeus da província da Ásia, onde é que eles estão? Deveriam estar aqui agora, para confirmarem aquilo que eles disseram que viram. Porque Paulo sabia que uma acusação feita sem base real, concreta, era passível de uma punição muito pesada naquele tempo no Império Romano. Então Paulo se defende das 3 acusações. Qual foi o resultado? Vamos lá, Atos 24, 22 e 23. Atos 24, 22 e 23. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, ou seja, ele entendia um pouquinho da fé cristã, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês, porque eu não estou muito a par. Mas Lísias acompanhou tudo de perto e ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. A prisão naquele tempo era diferente, principalmente para um cidadão romano, e Paulo era um cidadão romano. Ele teria liberdade de receber seus amigos, seus irmãos em Cristo, ser servido com roupas, com alimentos, embora estivesse preso. Mas Paulo não foi considerado um preso de alta periculosidade. Então toda aquela confusão acabou gerando bênção na vida de Paulo, porque ele estava numa situação muito mais pressionada, humilhante, e foi tomado agora um posicionamento por parte do governador, lhe dando certa liberdade, embora ainda preso. Eu quero então que você entenda uma coisa, por favor. Você que está em casa, olha para mim de modo mais fixo ainda. Eu quero que você leia comigo agora o texto de 2 aos Coríntios capítulo 13, verso 8. E eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia. 2 aos Coríntios capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Quando você está a favor da verdade, quando a verdade que é Jesus habita em você, não há por que temer os seus inimigos. As situações turbulentas, complexas, que se levantam contra você,
Deus é o seu ajudador, Ele é quem peleja as suas lutas, Ele é quem guarda você contra os seus opositores, e isso nos basta. É preciso entender isso. O crente em Jesus não muda de postura, mesmo na pior adversidade, mesmo na mais terrível e complexa situação. O crente em Jesus, ele chora, ele sofre como qualquer ser humano normal, mas ele tem uma confiança dentro dele inabalável, e o que ele é interior e essencialmente não muda jamais, porque ele depende da graça de Jesus, e é isso que faz toda a diferença. Eu quero terminar então com as palavras do próprio Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Repare no nosso tema: o que fazer quando os nossos inimigos insistem em se levantar contra nós, em nos perseguir. Esses inimigos podem ter várias facetas. Podem se manifestar na figura de uma enfermidade, de uma crise financeira, de um familiar que se opõe contra você, de um amigo que lhe traiu, de uma pessoa que lhe faltou com a devida confiança quando você mais precisava dela. São espinhos na carne que eventualmente nós recebemos. Mas olha essa palavra, 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Quando você puder, leia o texto anterior, tá? Dever de casa para você. Paulo fala que ele teve visões celestes, que ele não tinha nem como contar, pois de forma humana não havia como descrever o que ele viu na glória eterna. Não, pode voltar lá. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Vai. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém. Eu tenho lidado com muita gente machucada e ferida nesses dias de pandemia. Escrevi até um artigo muito duro em relação às pessoas que acham que o pastor tem que ficar escondido, não ter contato com ninguém. E vocês sabem muito bem da minha linha de pensamento. Eu não sou bolsonarista, eu não sou negacionista da ciência, muito pelo contrário. Mas eu sou a favor da vida humana. E a vida, ela passa por lutas e problemas quando menos se espera. E nesses últimos dias, há muita gente com espinhos na carne, espinhos dolorosos, espinhos lancinantes, espinhos tenebrosos, ferindo-as profundamente. E a palavra do Senhor para você é a seguinte: a minha graça te basta. Espera em Deus, espera no Senhor, Ele é com você. Eu conversava com uma pessoa que me procurou esses dias no gabinete pastoral, que já enfrenta há anos uma luta contra um problema pessoal muito grande. E eu tive que dizer para ela de modo muito angustiado, mas tive que dizer a verdade: nós não cremos no evangelho da prosperidade, irmãos, é mentira, é uma falsidade demoníaca.
Eu tive que dizer para aquela pessoa: há problemas, há lutas, há síndromes com as quais teremos que lutar o resto de nossa vida. Iremos ao caixão e levaremos aquilo conosco e não seremos libertos, como Paulo pediu ao Senhor 3 vezes para que afugentasse dele aquele espinho. E a palavra que ele ouviu, repito e ressalto para você: a minha graça te basta. Diante dos seus inimigos, não mude a sua postura. Você está com a verdade, e a verdade está dentro de você, e você tem a graça do Senhor para suportar toda e qualquer circunstância, por mais adversa e tenebrosa que seja.